tema desta noite, a manifestação e o poder da perfeita linguagem. A manifestação, por quê? Porque vai acontecer alguma coisa a partir deste conhecimento. E o poder da perfeita linguagem. Aquilo que nós falamos tem poder, mas nós não queremos que esse poder seja do mal. Nós queremos que esse poder seja da perfeição de Deus. Então nós temos muito que aprender. Isaías 42, versículo 9, o texto base desse mês, diz assim: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Deus está nos falando o que Ele vai fazer. Deus está anunciando o que vai acontecer. E Deus, ao anunciar o que vai acontecer, Ele é tão maravilhoso que Ele nos prepara para nós não perdermos nada do que Ele vai manifestar. Pelo contrário, Ele nos prepara para proclamarmos as suas manifestações. Curve sua cabeça, fale com Deus nessa hora, em nome de Jesus. Pai bendito, amado, nós agora, Senhor, abrimos o nosso coração para a mensagem que Tu preparaste, ó Deus, de antemão. São obras da fé para nós andarmos nela. E nesta noite o Senhor nos traz à Tua casa. Igualmente coloca centenas, talvez milhares de pessoas ao redor de uma máquina, ó Deus, de um computador, de um telefone celular, para ouvir a Tua voz. Senhor, Tu tens um plano perfeito e vitorioso para cada um dos Teus filhos. E este plano passa por este conhecimento, Pai. Então usa a minha vida, convém que eu diminua, que Tu sejas exaltado e glorificado. Usa os meus lábios, Jesus, que eu não retenha nada, que eu possa transmitir na íntegra aquilo que o Teu Espírito, Senhor, já inspirou o meu coração. E que essa palavra venha abençoar a cada um que misturar com fé. Em o nome de Jesus eu oro. E em nome de Jesus eu digo amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada, bispa. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, filhos benditos, ovelhas de Jesus, salvos para sempre, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, predestinados em amor para uma grande salvação, ministros da nova aliança, reino de sacerdotes, aqueles que estão vivendo na visão do Todo-Poderoso, que estão sendo preparados para proclamar manifestações da soberania de Deus. Neste ano destas manifestações, nós precisamos urgentemente que a manifestação da perfeita linguagem aconteça entre nós. E que o poder dessa perfeita linguagem seja evidenciado em tudo e em todos nós. Então, eu começo por afirmar que falar espiritualmente com perfeição, muda o mundo à nossa volta e traz à existência o sobrenatural de Deus. Vou repetir. Falar espiritualmente com perfeição muda o mundo à nossa volta e traz à existência o sobrenatural de Deus. Quem precisa disso, diga amém. Então nós vamos aprender e entender hoje mais um pouco sobre o poder daquilo que sai dos nossos lábios e como as nossas palavras e comportamentos, não são só palavras associadas a comportamentos, como eles têm influência direta no modo como vivemos e no modo como nós viveremos no futuro. Então diga, minhas palavras e o meu comportamento têm influência direta em como eu vivo e como eu viverei o futuro. Então, nós já temos há muito, igreja que está aqui há muito tempo, né, o nosso ministério já tem há muito ensinado a falar aquilo que crê, a manter a confissão da esperança firme, a perseverar na palavra de Deus. Isso nós já sabemos. Nós tivemos no ano passado uma série longa sobre o poder da palavra, o poder da confissão, o poder da fé. Porém, nesta noite eu quero dar um pouco mais de conhecimento bíblico e científico para quem precisa da ciência, tá? Porque parece que para algumas pessoas, dar o conhecimento bíblico não é suficiente. Para mim é. Para eu que sou crente, para você que é crente, está na Bíblia, nós cremos. Mas para algumas pessoas, se a ciência não comprovar, parece que
que falta alguma coisa. Então a gente trouxe aqui conhecimento bíblico, conhecimento científico, sobre o poder das nossas palavras, sobre o poder da nossa linguagem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, ele diz no capítulo 4, versículo 13, tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Então eu quero falar sobre o espírito da fé. A fé tem um espírito, como está escrito, eu criei, por isso falei. Por isso é que falei. Então o espírito da fé fala, digo, o espírito da fé fala. Então quem recebeu o dom da fé, quem é crente em Jesus, só pode ser crente se receber o dom da fé para crer nele. Então assim, quem tem o dom da fé tem que falar. Quem é crente não pode ficar de boca fechada. Há um espírito que fala. Fala o quê? Fala aquilo que crê. Eu criei, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, a fé muda. A fé muda. Não é de mudar, tá? A fé muda, silenciosa. A fé silenciosa é a fé sem obras. A fé silenciosa é morta. A fé silenciosa não age, não traz a existência. A fé precisa se manifestar. A fé precisa de exercitar-se. A fé precisa falar. A fé precisa expor aquilo que está no coração. Então, toda a nossa vida está baseada naquilo que nós cremos e falamos. Se as nossas palavras são negativas, nossa vida será negativa. Por outro lado, se nós falamos e confessamos o que a graça de Deus não é a lei é um pacto de maldição e morte, a lei traz uma palavra amarga de condenação, de julgo, de peso, de escravidão, de maldição, de fardo, de pagar preço, de não merecer, de perder salvação, de diabo, de demônio. Então, não é a lei. Se nós falarmos e confessarmos o que a graça de Deus nos revela e o que a Bíblia diz a nosso respeito, nós vamos receber todos os benefícios que a graça traz e nós vamos desfrutar em vida da nossa herança conquistada por Cristo na cruz. Quem recebe isto? Então, para quem ainda não entendeu, em outras palavras, a graça torna viável o poder de Deus em nós. Amém? A graça fala. Na graça só há um exercício da fé. Não há sacrifício, não há submonte, não há vigília, não há jejum. A graça não tem sacrifício da carne. A graça tem um exercício. O justo vive por fé. E aquele que crê, a fé tem um espírito. O espírito da fé fala. Aquilo que eu creio, eu falo. Então, é essa palavra falada com fé na graça de Deus que torna o poder de Deus em nós viável, que traz a manifestação do poder de Deus. Até aqui tudo bem? Então, ponto número 1. Eu quero falar com você um pouco sobre comunicação verbal. Uau! Uau! Comunicação verbal. Por acaso não foi a faculdade que eu fiz, né? Eu amo isto aqui. Comunicação verbal. Palavras. Verbal. São palavras faladas. Palavras são como setas que não voltam depois de serem lançadas. Palavras faladas são palavras ditas. Tinha um jargão popular que era assim: falou, tá falado. Quem ouviu isso já? Falou, tá falado, né? Então, a ciência hoje, para quem, né, gosta muito de dados científicos, hoje a ciência comprova o que a Bíblia diz. Então a ciência gasta milhões, bilhões de dólares para investigar, para estudar, para comprovar, para fazer testes, amostragens, para concluir o que a Bíblia diz com todas as letras, claro e nítido. Amém? Então, a ciência hoje comprova o que está na Bíblia. Que toda, diga toda e qualquer palavra pensada, mas, sobretudo, proferida, aquilo que eu falo, que eu verbalizo, traz em cada palavra, o poder de alterar a realidade.
A palavra tem poder de alterar, atenção, até a matéria. Quem está entendendo? Isso é fortíssimo. A Bíblia diz isso. Muitas passagens atestam isso. Da palavra de fé dita e alterar circunstâncias, alterar matéria, alterar clima, alterar. Muito bem. Essa verdade, ela é comprovada. Que a palavra tem poder para alterar a matéria. Essa palavra é comprovada pela física quântica. Ela é comprovada pela psicologia, pela neuropsiquiatria e pela medicina moderna. Então, toda essa gente, todas essas ciências estão aí estudando, gastando, usando os seus neurônios, os cientistas estão aí para comprovar o que está na Bíblia há, no mínimo, 2000 anos. Ok? Então, as emoções derivadas da nossa comunicação são decisivas na saúde física e emocional. Vou repetir. Aquilo que vem verbalizado das minhas emoções, isso é decisivo na minha saúde física e emocional. Quer dizer que o que eu falo interfere no meu corpo. O que eu falo afeta diretamente o meu corpo e as minhas emoções. E podem até as palavras definirem acontecimentos que nós às vezes julgamos aleatórios. Então, vamos ver uma passagem bastante forte que a gente tem que entender. Por que ela está na Bíblia? Poderia não estar toda detalhada assim, mas Deus quer nos falar através de Gênesis 1. Eu vou ler alguns versículos, 1 a 3. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus, não é pensou Deus, não é intencionou Deus, não é imaginou Deus, é disse Deus. Haja luz. E o que aconteceu? Então houve interferência da palavra na matéria, na circunstância. Continua, por favor. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Próximo. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar. Disse Deus, e apareça a porção seca. E assim se fez. A palavra dita, as coisas aconteciam. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Produza, assim se fez. Haja, assim se fez. Haja separação, assim se fez. Próximo. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Versículo seguinte. Disse também Deus. Ele podia ter parado de dizer. Ele continuou dizendo, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Próximo. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. O Senhor disse, haja, e assim se fez. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Disse também Deus, produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Próximo. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Próximo. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva lhe será para mantimento. E assim se fez. Próximo. Gênesis 2, 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador fizera. Amados,
Cada coisa que Deus criou, Ele primeiro emitiu um comando verbal para trazer à existência o que não existia. O Criador usou a palavra para trazer à existência o que não existia. Nós temos o poder da palavra de Deus em nós. Se nós entendermos isso e abrirmos os nossos lábios, nós temos o mesmo poder de criar coisas, de trazer à existência aquilo que ainda não existe. Quem está entendendo? Olha, amados, Deus usou o poder da palavra para criar. Ele não apenas pensou, como eu já disse, ele não apenas quis, mas ele usou a sua força de intenção transformada em palavra. Você pode ter muitos desejos no seu coração, desejos lícitos, desejos dados por Deus. Você pode ter muitos sonhos. Esses sonhos vão começar a tomar forma a partir do momento que você abrir os seus lábios com fé, certo de que Deus colocou esse sonho, que lhe deu essa visão, que lhe mostrou o propósito da sua vida, e coisas vão começar a ser criadas onde não existe nada. Deus usou o poder da palavra para criar. Ele disse, haja luz, e houve. Então, esse poder de criar e alterar drasticamente a realidade também está nos filhos de Deus, independentemente de idade, de grau de instrução, de poder aquisitivo ou de qualquer outra coisa. Esse poder está dentro de nós, diga amém. A questão é que alguns usam o poder contido nas palavras para construir. Mas a maioria, e infelizmente aqui a maioria de cristãos, usa as palavras para se manter num mundo de mediocridade, de impotência diante da vida e de seus desafios. Existem muitos exemplos, amados, conhecidos, muitos, de assustar do poder da palavra em criar coisas ruins. Existe um exemplo muito conhecido de um homem que era casado e a sua esposa foi fazer faculdade. E ele dizia, pejorativamente, brincando, tenho certeza que quando você se formar, você vai me deixar, meu bem. Quando você se formar, você vai me deixar. Fala sério, quando você se formar, você vai me deixar. Durante todos os anos da faculdade, ele disse isso. Faltando uma semana para a formatura, ela deixou. Esse é um caso bastante estudado, bastante conhecido. Outro caso muito famoso, entre os estudiosos desse poder, da palavra, é daquele senhor que gostava de colecionar casos de violência que aconteciam na sua cidade. Ele recortava jornais, ele colava no mural da casa dele, ele vivia ouvindo notícias de assassinato, ele gostava de sangue, de ver sangue, ele ligava a televisão naqueles noticiários que escorre sangue pela tela, ele se fartava daquele mundo de violência, de criminalidade, ele gostava daquilo. E ele dizia, essa é a minha vida, essa é a minha vida. Eu gosto é disso, eu gosto é desse tipo de notícia. E um dia um traficante entrou na casa dele, fugindo da polícia, e o matou drasticamente. Diz que o sangue dele correu da casa para a rua, e todos viram aquele sangue correndo, dizendo, é da casa do homem lá da violência, que ama a violência. Nós sabemos do poder da palavra, talvez alguém aqui tenha experimentado isso, nas crianças, na mais tenra idade. Quando um pai às vezes diz, cala, fica quieto, você não tem nada para que falar. Ou então, você não vai dar nada. Você está com notas ruins, você não vai ser nada na vida. Você nunca vai crescer, você nunca vai ter nada. Isto são sentenças, isso não é maldição, essa coisa. Isso é o poder que tem a palavra. A palavra falada, verbalizada, tem um poder de criar. O que é bom ou o que é ruim, tem poder. E nós temos que entender isso definitivamente. Você precisa ter ciência e consciência do nível de seriedade que as palavras têm. Amados,
toda a nossa vida, tudo está conectado. O que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, cria uma realidade em meu redor. Isso é real. A Bíblia diz isso. Nós criamos a nossa realidade de acordo com aquilo que nós comunicamos para nós mesmos, em primeiro lugar, e para os outros. Aquilo que eu falo para mim, aquilo que eu imagino, aquilo que eu falo para os outros, aquilo que eu verbalizo, os meus sentimentos, o meu comportamento, é a minha vida. É isso que nós vivemos. Tem um vídeo, eu vou colocar rapidinho, de 1 minuto, mas antes disso eu quero falar que é um vídeo muito velho da internet, é muito conhecido, é só para a gente ilustrar um pouquinho. Isso foi feito em experiências, começou no Japão, e depois isso é feito nas escolas das crianças. Talvez os filhos de vocês já fizeram essa experiência do arroz na aguinha. Queria só mostrar, para lembrar, ou para quem não conhece, por favor, o poder que tem a palavra. Vamos ver, não sei se o vídeo é bom, mas vai ilustrar. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker. "You're an idiot" to the second. And the third one, he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this... Amém, até aí está ótimo. Os irmãos percebem o que acontece? Mas será que isso é verdade? Pode fazer na sua casa. Pega um potinho, põe arroz, põe um dedo acima da superfície de água e fale palavras de amor, de cuidado, aprecie o arroz. Bispa, eu não sou maluco. Faça. Para você entender o poder que tem a tua boca. Separado, você pega um outro pote igualzinho e começa a dizer palavras, sabe, rudes, palavras ruins. Ele usou ali idiota. E ignore um terceiro. É ciência. É comprovado. Qualquer um pode fazer. O primeiro pote, o arroz, começa a exalar um cheiro bom e começa a fermentar. O segundo fica negro, podre. E o terceiro, mofa. Nós precisamos prestar mais atenção. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Se ela está exalando o bom perfume de Cristo, se ela está negra, infectada, cheia de escuridão, de trevas, ou se está mofada, porque nós estamos ignorando tudo que nós somos, que temos, que pensamos, a própria palavra que Deus nos dá. Põe para mim 2 perguntas no telão, por favor. Qual a qualidade das palavras que você profere? Pense um pouquinho. Quais palavras ou falas precisam ser eliminadas de sua vida com urgência? Nós temos que ter essa resposta hoje. Nós não estamos aqui por acaso. Deus quer tratar conosco de algo muito sério. É que quando a gente fala, não, Deus diz para manter a confissão, a pessoa pensa que é papagaio, que tem que falar e isso vai trazer uma sorte. Não sei se funciona. Não estou falando de coisa que funciona. Eu estou falando do poder que isso tem. Isso foi estabelecido por Deus. A ciência não estabeleceu, a ciência comprova o que Deus estabeleceu. Amém? Então, ponto número 2. Quero lhe falar sobre padrão linguístico. Tá? O que é isso? Padrão linguístico é a repetição sistemática do mesmo conjunto de palavras. Ou seja, nós todos temos algumas coisas que nós repetimos, comuns à nossa própria fala, ao nosso próprio comportamento. Esse conjunto de palavras é um padrão linguístico. São frases, são falas que nós dizemos audível e verbalmente, tá? Como também as falas e os pensamentos que nós imaginamos como verdades sobre nós mesmos e sobre o mundo que nos rodeia. Então, o que é padrão linguístico? É aquilo que você fala, Bispo Maurício. Você tem um conjunto de palavras que você repete acerca daquilo que você acredita.
das suas crenças. Então, aquilo que você fala é o seu padrão linguístico. Cada pessoa tem um padrão linguístico. Todo mundo está entendendo isso? Amém? Então, cada indivíduo com esse padrão linguístico tem que saber que o seu padrão é único. E esse padrão linguístico determina os seus resultados e a sua qualidade de vida. Então, aquilo que você fala, aquilo que você pensa, que você imagina como verdade, aquilo que é sua crença, é traduzida em fala. Você tem uma maneira de falar, um padrão de linguística. E isso altera a sua vida. Tanto você internamente, como os resultados da sua vida e a sua qualidade de vida. Então, eu queria hoje dar o exemplo aqui, porque é o que nós precisamos sarar, de um padrão linguístico negativo. Eu vou falar algumas coisas, se você identificar que você fala, não pense no outro, não julgue o outro, deixa o outro que Deus está tratando do outro, Ele trata com cada um. Mas identifique alguma coisa dessas, se você identificar, que nós vamos até o final hoje nos livrar disso. Amém? Então, vou lhe dar exemplos de padrão linguístico negativo. Por exemplo, não dá certo. Tudo para mim é difícil. São várias falas comuns assim, né? Você está vendo que é um palavreado? É uma fala, é uma frase. Nunca acaba o que eu começo. A vida não é fácil. Não aguento mais essa vida. Quero sumir, desaparecer. Homens não prestam, são todos farinha do mesmo saco. Mulheres são complicadas, difíceis de entender. Dinheiro não dá em árvore. Eu vou enlouquecer. De nada adianta viver. Eu não sou bom o suficiente. Eu não vou conseguir. Não vai dar certo. Ninguém se importa comigo. Ninguém me respeita. Não adianta tentar, no final eu sempre perco. Ninguém me ama. Só estão comigo por interesse. Nunca vou ter sucesso. Nunca vou ser curado. Não sou capaz de ser uma boa mãe. Não sou capaz de sustentar a minha família. Eu sou doente e frágil. Sou depressivo. Sou pobre e limitado. Nunca vou realizar meus sonhos. Não vou conseguir pagar as minhas contas. Essa crise vai quebrar a minha empresa. Mulheres são infiéis. Nunca terei o meu negócio próprio. Minha família só me dá dor de cabeça. E por aí vai. Isso, algumas dessas frases, para nós identificarmos, são padrões linguísticos que algumas pessoas usam sistematicamente. Está entendido? Amém? Agora veja, Provérbios 23, 7. Diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E como ele imagina, ele fala. Aquilo que eu penso, eu verbalizo em algum momento. Então, as pessoas que têm este padrão linguístico negativo, elas imaginam isso de fato. E por imaginarem isso, assim é a vida delas. É assim o mundo que elas vivem. Amém? Os irmãos acham que alguém que fala uma coisa dessas vai viver bem? Vai ser próspero? Dinheiro não dá em árvore. O que a pessoa quer dizer com isso? Para mim tudo é difícil. Eu tenho 1000 exemplos. Eu posso dar vários exemplos. Eu quero dar um exemplo da minha família. Meus irmãos estão aqui, podem confirmar o que eu vou dizer. Nós crescemos ouvindo, antes de sermos convertidos, logicamente. Nós crescemos ouvindo os meus pais dizerem: todo mundo nos rouba, todo mundo nos rouba. É verdade, não é? Minha mãe dizia muito isso. Todo mundo me rouba, todo mundo passa a perna em nós, todo mundo apronta conosco, todo mundo. Nós crescemos vendo muitos roubos na nossa casa. Todo mundo nos roubava. E eu dizia: meus pais têm razão. Passavam a perna. E quanto mais isso acontecia, mais eles repetiam. Está vendo? Todo mundo nos rouba. Todo mundo nos engana. Lembra disso? Viu? Lembra? A graça de Deus veio corrigir essa palavra. Para parar o roubo que acontecia na nossa família. Então, o que eu quero dizer aqui é que quando você imagina algo e começa a verbalizar aquilo, isso tem um poder na circunstância, tem um poder na matéria, tem um poder nas pessoas que estão à sua volta e tem um poder em você mesmo. De se achar e de ser roubado. Então, aquilo que nós temos como um padrão linguístico é bombástico. É
atômico. Eu não sei que nome nós podemos dar para isso. Ponto número 3. Como mudar o padrão linguístico? De repente você pensou, uau, o que eu estou fazendo? Já falei muita bobagem. Já falei tanta besteira. Como mudar o padrão linguístico? Então, para mudar o nosso padrão linguístico, nós temos 2 desafios. Não é fácil. Por isso eu estou chamando de desafios. Coloca lá. Número 1. Cessar as falas negativas que nós impomos a nós mesmos. Então, nós temos que nos policiar. Nós temos que pedir ajuda a quem convive conosco. Me fala quando eu tiver um padrão linguístico negativo. Me alerta quando eu estiver falando alguma coisa que eu não deva falar. Nós temos que ter ajuda de quem está à nossa volta e nos ama, logicamente. E nós temos que pedir a Deus sabedoria, até para usar as palavras corretas. Não foi à toa que o salmista falou, Senhor, põe guarda aos meus lábios. Fez essa oração. Põe um guarda, põe um anjo. Quando eu for falar uma, negativa, que os meus lábios se fechem, se cerrem. Então nós temos, amados, se nós queremos mudar o padrão linguístico errado, negativo, a gente precisa cessar as falas negativas que nós impomos a nós mesmos. E segundo desafio, olha lá, impedir que essas palavras negativas que já foram ditas e lançadas venham aterrissar e acontecer em nossa vida, trazendo à existência o que eram apenas palavras. Então nós temos 2 desafios. Um, parar de falar o que é um padrão linguístico negativo. E segundo lugar, nós temos que impedir que as palavras que foram lançadas, elas aterrissem, que elas caiam, porque elas são sementes. Então, algumas já caíram, algumas já deram frutos. E agora a misericórdia de Deus para nos ajudar a conviver com alguns frutos muito tristes. Mas se você parar de adubar essa árvore, se você parar de regar essa semente, essa árvore, ela vai secar. E você vai começar a plantar certo a partir de agora. Diga, as minhas palavras são sementes. Então, Mateus 12:34 diz assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, a nossa boca fala das nossas crenças, porque o que está no coração são as nossas crenças e as nossas convicções profundas. Então, aquilo que eu creio, aquilo que é o que eu penso, é aquilo que eu falo. Então, para mudar o que sai da minha boca, para mudar o que sai da nossa boca, nós precisamos mudar as nossas crenças e as nossas convicções. Quem está entendendo? Então, se eu falo, não vai dar certo, tudo que eu faço dá errado. Amado, eu falo isso porque eu acredito nisso. Eu tenho um tipo de convicção, um tipo de crença que me faz falar isso. Então, como é que eu mudo essa fala? Mudando a minha convicção, mudando a minha crença. Não é tudo que eu faço que dá errado, que não dá certo. A palavra de Deus diz que em tudo que eu colocar as minhas mãos, eu serei bem-sucedido. Então eu tenho que mudar a minha crença para falar de forma diferente. Amém? Então veja a importância de você se encher da palavra e crer de forma bíblica, não é? E de falar aquilo que você crê. Qualquer palavra emitida, volto a dizer, qualquer palavra emitida tem o poder de mudar tudo ao seu redor. A pergunta que não quer calar é, o que precisa ser mudado ao seu redor? Você tem uma arma explosiva, atômica, poderosa, e você não usa. E não usar porque não sabe, pode cair para o altar esse peso. Mas agora você sabe. Aliás, você já soube disso. Falta praticar. Por quê? Porque nós temos um padrão linguístico que nós estamos acostumados. Nós vivemos com ele, nós falamos igual. Nós temos que mudar o padrão linguístico. Mudando algumas crenças. 21 dias. Lembram-se? 21 dias. 21 dias seguidos faz com que a gente crie um hábito. Ok? E depois, 90 dias, faz com que isso vire um estilo de vida. Então, nós temos aqui, a partir deste conhecimento, um treino para 21 dias, mudarmos padrões linguísticos negativos para padrões bíblicos. Ok? Então, diz assim, em Provérbios 16, 23. O coração do sábio é mestre da sua boca. O coração do sábio é mestre.
Você sabe o que o coração faz? Ensina a boca. O seu coração ensina a sua boca. E aumenta a persuasão dos seus lábios, nos seus lábios. Então diga, o coração ensina a boca. A minha pergunta é, o que o seu coração tem ensinado a sua boca? E agora vem algo diferente. E a boca, quando fala, também ministra ao coração. Então, olha isto. Quando você fala, o seu coração está ensinando a sua boca. Ele tem que ser mestre da sua boca. Porque aquilo que você fala, ministra ao seu coração. Olha o que diz, por favor, Marcos capítulo 4, versículo 14. O semeador semeia a palavra. Então diga, a palavra é semente. Então aquilo que eu falo é semente. Muito bem, agora veja Provérbios 18, 20. Olha isso. Do fruto da boca o coração se farta. O que disse o versículo anterior? Que o coração é mestre da boca. Então o coração ensina a minha boca a falar. Mas quando a minha boca fala, o fruto que sai da minha boca faz o quê? Farta o meu coração, alimenta o meu coração. Do que produzem os lábios, o coração se satisfaz. Então o coração é faminto. O coração precisa comer. O que é que nós damos de comer ao nosso coração? Se você não der de comer coisas corretas, quando o coração for ensinar a sua boca a falar, vai falar o que é errado. Mas espera aí, primeiro eu ensino o coração ou primeiro eu falo? As duas coisas. Aqui você vem para aprender e essa semente está caindo no seu coração de terra boa. Então você tem que falar agora o que o seu coração lhe ensinar a partir do que você está aprendendo. E quando você falar, você tem que saber que o seu coração é o primeiro a se alimentar. E as pessoas estão à sua volta igualmente. Amém? Então guarde isso. O coração se farta do que sai da boca. O coração come o que sai da boca. Agora veja o que diz, é terrível. Vamos lá. É assustador. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Então pensa, se eu falo e eu gero morte, se eu falo e gero vida, eu estou semeando vida ou morte no meu próprio coração. É por isso que algumas pessoas, quando falam, o coração ensina, só sai morte, só sai treva, só sai negativo, só sai desgraça. Porque o coração está cheio de morte. E a boca fala do que está cheio o coração. Então veja que círculo vicioso nós causamos ou para bem ou para mal. Quando você fala, o coração ensinou a boca. E aí se você falou bem, aí o coração se farta desse bem. Mas se você falou mal, o coração ensinou mal. A crença que está lá é errada, é ruim. E aí a hora que você fala, o coração faminto come a crença errada. Então, imagina isso errado. Agora imagina isso certo. Amém? Quem está compreendendo? Está difícil, igreja? Está facinho, né? Ponto 4, vamos lá. Alguém arruma o relógio para mim? O cronômetro, por favor. A perfeita linguagem. Ponto 4, diga, a perfeita linguagem. Então a gente tem que saber que tudo comunica. Diga, tudo comunica. Tudo o quê? Tudo o quê? O tom de voz comunica, diga, o tom de voz comunica. O olhar comunica. O corte de cabelo comunica. Os gestos comunicam. A postura comunica. Diga, tudo comunica. Diga, até omissão e ausência comunicam. É verdade? É verdade, tudo comunica. Agora imagina, Deus está falando, não adianta eu falar uma coisa bíblica e o meu corpo, as minhas emoções, tudo que eu sou comunicar outra coisa. Eu já vi muito isso em louvor. A pessoa vem, o ministro de louvor vem e ele está cantando uma música que diz assim, mais que vencedor, eu sou mais que vencedor. Só que ele está cantando aquilo, mas ele não acredita naquilo. Porque ele está, mais que vencedor. Ele está mecânico, autômato. O corpo dele, o rosto dele, as feições dele, os sentimentos dele, a voz dele, não é de vencedor. Então isto nós temos que entender.
que nós estamos conectados. Nós não podemos ser irreais. Nós temos que ter uma coisa só. E uma coisa só para cima e não para baixo. Uma coisa só conforme a Bíblia diz que nós somos. Eu não posso falar uma coisa e o meu corpo comunicar outra. Eu creio. A bispa estava ali pregando. Ela diz, você é próspero. Confessa que você é próspero. Eu sou próspero. Não é. Não é e não vai ser. Porque essa palavra não é aquela que veio do seu coração, cheia de fé, cheia de ensino para a sua boca. E quando você fala, eu sou próspero, o seu coração se fartou dessa falsa prosperidade, dessa palavra mesquinha, medíocre, baixinha, pequenininha. Que prosperidade é essa que vai ser gerada na sua vida? Pequenininha, medíocre, boba, talvez inútil, inigualável. Ou você crê e todo o seu ser comunica a sua fé e a sua expressão e a sua verbalização e o seu padrão linguístico mostra aquilo que você crê, ou você é uma piada, ou tudo é religião. Amados, muitas pessoas falam em mudar, mas continuam comunicando as mesmas coisas. Bispos, quem fala, não, eu preciso mudar, eu quero mudar, mas comunica as mesmas coisas. Não vai mudar nunca. Não perca tempo. Não percam tempo. Você pode mudar radicalmente a sua vida, mudando a sua forma de crer e mudando a sua comunicação verbal e comportamental. Mas você pode ir além. Você pode conquistar a perfeita linguagem. Diga perfeita linguagem. A perfeita linguagem pode mudar a sua sorte diante dos seus olhos. A perfeita linguagem pode blindar você, a sua família, os seus negócios, a sua carreira, o seu ministério. A perfeita linguagem é a linguagem de Deus. Ou nós falamos como Deus ensina, ou nós falamos como o mundo ensina. Se você fala meio a meio, você não comunica nada a ninguém, nem a você mesmo. Eu falo um pouco de Bíblia, mas um pouco como o mundo fala. Você é mais ou menos. E vida mais ou menos atrai pessoas mais ou menos, negócios mais ou menos, dinheiro mais ou menos, saúde mais ou menos, casamento mais ou menos, família mais ou menos, e Deus não é mais ou menos. Deus é infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou nós usamos esse poder, ou o mundo vai usar contra nós. Então, quando você compreende a vontade de Deus, quando você conhece a palavra, a sua fé começa a operar. Começa a trazer à existência o que não existe. Você não é confundido. A sua fala está em linha com a palavra. Você sabe que é da sua responsabilidade falar para gerar coisas em sua vida e na vida de quem está à sua volta. E você confia quando você fala na operação do Espírito Santo. Amém? E último ponto, ponto 5. Alinhe suas crenças à palavra de Deus e comece a falar delas sem cessar. Porque se você não alinhar as suas crenças à palavra, esquece. Você vai falar qualquer coisa. E quem fala qualquer coisa tem uma vida. Qualquer coisa. Quem joga a palavra, sabe? Joga conversa fora, vai ter uma vida conversa fora. Então vamos lá, vamos alinhar algumas crenças. 2 de Pedro 1:3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então, uma crença que você tem que entender: todas as coisas que você precisa
que conduzem à vida, e não é qualquer vida, a vida abundante de Jesus, e a piedade, no original, a graça, tudo que você precisa para ser feliz, já te foram doados. Já te foram doados. Ou você acredita que tudo está pronto, que tudo é teu direito, já foi dado. A questão é, se me foi dado, eu quero onde essas coisas estão. Elas estão no mundo espiritual esperando que você chame a existência. Ou você assume quem você é e o que é teu por direito, conquistado por Jesus na cruz do Calvário, ou você vai viver aqui com uma Bíblia na mão, apenas dizendo, eu sou crente em Jesus, que lindo, olha a sua vida. Então diga, tudo está disponível. Diga, pela minha linguagem perfeita, linguagem da palavra, misturada à fé, e o meu comportamento, eu trago à existência aquilo que eu não vejo ainda. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande? Confia e fala. João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tudo está pronto. Tudo já foi consumado por Jesus. Todas as promessas são nossas por direito. Amém? Pela graça de Deus. 3 de João 1, 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Deus quer que você seja próspero. Então não use palavras, eu não vou ser rico nunca, dinheiro não está em árvore, a crise vai quebrar minha empresa, não sei o quê. É isso que vai acontecer. Você tem que começar a partir de hoje a dizer, eu sou próspero. Deus se alegra quando eu prospero. Deus quer a minha prosperidade, a minha saúde. Deus quer a minha alma feliz. Aleluia. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século. Não tenha uma vidinha mais ou menos, medíocre. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Muda as tuas crenças. Muda as tuas crenças. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Falar aquilo que crê. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Lembre-se que quando Deus começou a criar, trazer a existência, ele disse, haja luz. Ele poderia dizer, haja tudo que eu pretendo criar. Não é haja tudo. É haja isso, haja aquilo, haja aquilo. Você tem que falar aquilo que você crê, aquilo que é teu direito. Tiago 1, 7 e 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Que homem é esse? Homem de ânimo dobre, constante em todos os seus caminhos. Um dia está feliz, um dia está triste, um dia comunica não sei o quê, um dia louva bem, outro dia não sente nada que está cantando. É um boneco, é uma marionete, é alguém que não comunica, não tem conexão entre o que pensa, o que sente, o que o corpo faz, a roupa que veste, o que sai da boca. Está tudo desconectado, a vida será desconectada. O trabalho, as finanças, a saúde, será tudo desconectado. Amados, quando nós cremos no que Deus diz, quando nós nos apoiamos em sua palavra, nós recebemos em nossas vidas as manifestações das promessas que Ele nos fez. A Bíblia está repleta de testemunhos de pessoas que venceram por crer e confessar. Vamos continuar, Romanos 8, 31, mais 3 passagens e eu termino. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, você ainda tem medo de quem? Do quê? Que crise? Que diagnóstico? Que governo? Que políticos? Se Deus é por nós, então não vá para o jornal, não vá para o Facebook, não vá se juntar àqueles que... Vocês já viram os grupos de redes sociais? Basta um começar com a desgraceira, falar mal de não sei quem, todos que são daquela mesma vibe se juntam para fazer aquilo. Não se esqueça que você é a média das 5 a 10 pessoas que você convive. Isso é ciência e é bíblico. As más conversações corrompem os bons costumes. Agora, você vê um grupo ali que edifica, que joga virtude, que fala, que dá testemunho, que não sei o quê, todo mundo quer fazer aquilo. Se Deus é por nós, 1 de João 4,4 diz assim, filhinhos, vós sois de Deus
E tem desvencido os falsos profetas. Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está neste mundo. Você tem que sair daqui dizendo, maior é o que está em mim. Maior é o que está em mim. Não importa qual seja o desafio que você tem nesta sexta-feira, maior é o que está em você. Não importa o que venha em fevereiro, maior é o que está em você. Não importa se você não tem dinheiro para pagar não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, maior é o que está em você. Ele é o Deus da provisão, Ele é o Deus de milagres. Ele é o Deus de maravilhas, é isso que tem que sair da sua boca. O seu corpo tem que comunicar isso. Amados, eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu não posso chegar aqui e dizer, o Deus de milagres. Você vai falar, ela não acredita nesse Deus de milagres. O meu corpo, a minha voz, as minhas feições tem que transmitir o que está cheio no meu coração. E quando eu falo, meu coração está ensinando a minha boca. Tudo que eu estou falando aqui está alimentando e fartando o meu coração. Você tem que sair daqui farto na sua alma. Você tem que sair daqui alimentadíssimo pelo poder da palavra de Deus. As promessas de Deus são para nós. Ele preparou para nós o melhor, amados. E a nós cabe crer, viver a palavra, confessar, falar, proclamar, misturar a nossa fé enquanto nós falamos a palavra. E que as nossas feições, o nosso corpo, a nossa alma, comunique o que a gente está crendo. Eu não quero nenhum louvador aqui cantando um negócio com a boca e a alma comunicando outro. Porque eu vejo a alma, eu vejo feições, eu vejo o corpo. O corpo fala. Eu termino com Marcos 11. Jesus já falava o que a neuropsiquiatria... Olha, eu não preciso de neuro nada. Eu acho que vocês também não. Eu não preciso de psicologia, eu não preciso de nada. Eu não preciso. Eu não preciso de ciência, não preciso da medicina moderna, com as suas teorias, não preciso. Para entender isto aqui, eu não preciso. Porque a minha Bíblia e a sua diz em Marcos 11, 22 e 23, ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Por quê? Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser, se alguém, não é se alguém pensar, se alguém crer com o coração, se alguém imaginar, não, se alguém desejar, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, olha aqui, a fé no coração, que se fará o que diz, fé misturado com boca, assim será com ele. Se você crer, você tem que passar a falar. Você vai criar uma conexão com o seu coração, com todo o seu corpo, com os seus sentimentos, com as suas emoções. Você não será mais a mesma pessoa. Haverá mudanças radicais da sua vida, à sua volta, as circunstâncias da sua casa, do seu trabalho, das suas finanças, da sua saúde, dos seus amigos, dos seus relacionamentos, do seu ministério. Diga que você recebe essa palavra. Fique de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus. Pai amado e bendito. Pai amado e bendito, ó Deus, eu transmiti o que tu mandaste, Senhor. Agora os teus filhos, Senhor, têm que praticar essa palavra. Jesus, 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 Jesus na nossa boca. Na nossa boca há poder de transformar coisas, matérias, situações, circunstâncias. Jesus, ensina-nos, põe guarda a nossa boca. Tira Jesus, tira Jesus, tira os padrões linguísticos negativos. Jesus, tira Jesus. Eu não posso, eu sou branco, eu sou negro, eu sou pobre, eu sou filho de imigrante, eu sou japonês, eu sou gordo, eu não estudei, eu não tenho. Tira Jesus. Muda a crença, Jesus. Faz acreditar no que tu dizes, que tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Toda arma contra nós não prosperará. Palavra que ousar contra a nossa vida em juízo já está condenada.
é o que está em nós do que o que está no mundo. Nós podemos tudo o que Deus diz que nós podemos. Nós somos tudo o que Deus diz que nós somos. Nós temos tudo o que Deus diz que nós temos. Nós chegaremos onde Deus diz que nós chegaremos. Nós viveremos o que Deus diz que nós viveremos. Nós contaremos os feitos do Senhor. Nós proclamaremos as manifestações da sua soberania. Jesus, que as bocas se abram em novos padrões linguísticos, na palavra perfeita, na linguagem perfeita. Deus, nós queremos ver milagres em nossos dias, e eles acontecerão pelo poder da palavra. Haja milagres nesta igreja, haja milagres nas famílias desta igreja, haja milagre na vida dos jovens desta igreja, haja milagre nas finanças desta igreja, haja milagre na saúde do povo desta igreja, haja milagres na vida de quem crê e fala. Em nome de Jesus. Bispo, venha a bênção final. Louvadores, venham aqui para frente. O que vocês escolheram aí tem que comunicar palavra, feições, corpo, sentimento, pensamento, desejo, tudo conectado, instrumentos, amém. Cantores. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te damos graças e glórias nesse momento, ó Pai. Recebemos, ó Pai, essa palavra que veio diretamente do trono da Tua graça em nossos corações, e assumimos o compromisso de vivê-la, ó Pai, porque são verdades absolutas. Eu declaro, ó Pai, que aquilo que eu creio, eu falo, ó Pai. Aleluia. Ó Deus, por isso nós nos despedimos, declarando, ó Pai, que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes da vida de todos nós. E aqueles que recebem essa palavra em seu espírito, digam amém. Amém. Eu Glória a recebo Deus. essa palavra. Aleluia.